grandpa is the motherfucking Zodiac killer, and this is not clickbait, so please, I need the power of the internet to share this, bookmark it, and blow my comment section up. Tá, vamos lá. Em 5 segundos de vídeo, esse cara conseguiu falar uma das coisas que mais pilham quem consome casos criminais. Eu tenho certeza que eu não vou dormir essa noite. E como que ninguém tá falando disso, eu tenho certeza que eu não vou descansar até descobrir se isso não é uma fanfic muito bem feita ou se é realidade. Depois de tantos anos, a gente descobriu isso junto com esse cara, porque ele também não sabia. Esse homem com o user de JFoy apareceu simplesmente sem mais nem menos aqui no TikTok e nas redes sociais, afirmando e surtando que o seu avô é simplesmente o assassino do Zodíaco. Pois é, e agora como que esse bendito juntou essas informações e chegou a essa conclusão? Primeiramente, é bom a gente relembrar quem foi o assassino do Zodíaco, um assassino em série que atuou lá no norte da Califórnia no final da década de 1960, durante 10 meses mais ou menos, e até 1974 ele ficou fazendo a polícia de besta e todo mundo que soube do que estava acontecendo. E até hoje a identidade dele permanece desconhecida, então assim, a gente não sabe quem foi realmente o cara por trás da máscara do assassino de Zodíaco. E durante esse meio tempo, ele ficava mandando cartas pra polícia, mas todas com vários enigmas. Então a identidade dele não foi revelada até hoje, justamente por elas serem tão difíceis assim de decifrar e de serem lidas. Em 2018, um cara foi dado como o suspeito maior de ser o assassino do Zodíaco, mas ele faleceu. E então a polícia não teve certeza de nada. E assim, por mais que tem muitas pessoas que dizem, e é vazado na internet, que após 53, 54 anos que o assassino do Zodíaco teve a identidade revelada, não é de fato 100% correta essa informação, por mais que a polícia conseguiu quase, por isso aqui, ter certeza disso. Mas não, a identidade do Zodíaco não foi revelada. Então assim, ele pode estar vivo, ele pode estar morto, ele pode estar aí dentro da sua casa atrás de você. Mas esse cara desse vídeo tem certeza que o assassino do Zodíaco, na verdade, é o avô dele. Esse cara já começa o vídeo falando que o Richard Hoffman, que era o avô dele, na época trabalhava no departamento de polícia de Vallejo, que era a cidade que eles moravam. Então um dia ele tava com o carro da polícia, usando roupa normal, a paisana, e acabou parando um carro onde tinha um casal dentro. E esse casal era uma das vítimas do assassino do Zodíaco, que era a Darlene Ferrer. E do lado dela, no banco do passageiro, tava o seu namorado, que era ou o Matt ou o Mike. O homem do vídeo não lembrava direito o nome. Enquanto eles estão dirigindo, eles são parados por esse policial que estava no carro de trás, que aparentemente era o Richard, o avô desse homem. O problema é que a Darlene, ela acaba levando um tiro e vem a falecer. E quem sobrevive a esse tiroteio é o namorado dela. E quando ele vai depor pra polícia, ele falou que antes de morrer, ela disse que era o Richard que estava atrás deles e que ele ia matar os dois, e principalmente ela. Então ela sabia quem era e o nome dele. E agora é que veio o primeiro ponto. Porque ela lembrou o nome dele e o mesmo nome era do policial, que era também avô desse homem do vídeo. E vale lembrar também que durante todo o período em que o assassino do Zodíaco mandava essas cartas enigmáticas pra imprensa e pra polícia, todas ele assinava com as iniciais do nome e sobrenome dele. E todas eram R e H. Richard Hoffman, que eram as iniciais também do avô desse cara. E a Darlene só reconheceu esse homem como o Richard porque ela tinha um caso com ele. Então esse Mike era só um dos 50 namorados e 50 caras que ela traía, os 50 caras que ela ficava. E o Richard era um desses caras que tinha relacionamento com ela. E aí no vídeo ele conta que as investigações vai, investigações voltam, e durante a análises forenses das cartas enigmáticas que o assassino do Zodíaco mandava, eles analisaram que existia uma palavra que o assassino escrevia errada, que era a palavra until. Ele, em vez de escrever com um L, ele escrevia com 2 L's. E por coincidência, esse rapaz disse que o avô dele também, desde sempre, escrevia a mesma palavra errado, do mesmo jeito que o assassino do Zodíaco escrevia nas cartas que ele mandava pra polícia. E aí não acaba o B.O. por aí, porque esse cara também diz no vídeo que outra coisa que ele acha estranho é que anos antes, uma mulher chamada Sherry Bates estava numa biblioteca estudando e levou um tiro também e veio a falecer. Isso antes dos policiais descobrirem o assassino do Zodíaco. E embaixo da mesa que ela estava sentada tinha um poema. E quando eles levaram também esse poema pra polícia, eles perceberam que era a mesma caligrafia, assinatura e erro de português que o assassino do Zodíaco, anos depois, fazia nas cartas. Então a Sherry Bates, possivelmente, foi a primeira vítima do assassino do Zodíaco, em vez da Darlene, que eles achavam que era quando tava nesse carro com o namorado. Mas, na verdade, possivelmente era essa Sherry Bates. E ele não entendia 2 pontos. Primeiramente, por que ninguém ligava esses fatos da caligrafia e das iniciais serem iguais do avô dele antes? E segundo ponto, ele também foi pesquisar e descobriu pela família que a Darlene, a vítima do carro,
tinha tido um relacionamento sim com o avô dele, na frente de todo mundo da família, todo mundo sabia. Inclusive a avó dele sabia que era traída pelo Richard, então ele conhecia ela. E outro ponto também que ele comenta, que eu acho muito significante, é que o avô dele era muito abusivo dentro da família dele, com a avó do menino, então assim, isso já diz muita coisa. E o mais bizarro de tudo vem agora. Com as investigações da morte da Darlene dentro do carro, a polícia descobriu que, além da cena do crime ter sido alterada, a família da Darlene também recebeu uma ligação anônima de um telefone público perto da delegacia de Valejo, onde o avô dele também estava trabalhando. Que ela tinha levado um tiro e tinha sido morta, e dentro de 5 minutos antes da morte, chegado até a polícia, dentro do departamento, o avô dele foi o primeiro policial a estar na cena do crime. Então, como que ele estava na cena do crime dentro de 5 minutos, que dizem pelas investigações e pelo que esse cara falou no vídeo, que ela tinha levado tiro, ele tava na cena do crime, mesmo sem nenhum outro policial saber e ter atendido esse chamado antes, e depois, mais tarde, eles descobrirem que a cena foi alterada. Então, será que ele esteve lá, alterou a cena do crime, depois essa informação chegou à polícia? Interessante. Ele também fala que quando os outros policiais receberam esse chamado do duplo, possivelmente homicídio, porque não tinha certeza que o Mike tinha sobrevivido junto com a Darlene, né? O avô dele mandou embora os outros policiais e foi atender a cena do crime depois de novo sozinho. Na opinião dele, ele pensa, quem manda os policiais embora numa cena de duplo homicídio, entende? E depois, no final desse vídeo, ele acaba zoando também, porque agora ele nunca vai saber, porque o avô dele tá tirando férias em algum túmulo por aí. Então, será que é por isso que o assassino do Zodíaco não teve a sua identidade revelada até hoje, porque ele tá morto e possivelmente é o avô dele? Agora eu vou fazer outro vídeo respondendo o outro vídeo também que esse cara postou falando sobre outras evidências de que o avô dele é o possível assassino do Zodíaco. Meu Deus, tô ficando maluca.